Hoje nós vamos falar de um tema, a requerimento de inscritos, pergunta feita no canal, e nós desenvolvemos esse tema, que vai tratar sobre a mudança na tributação das operações imobiliárias com a reforma tributária. Afinal, haverá aumento da tributação na venda, na compra, nas transações imobiliárias após a reforma tributária? Se esse tema é relevante, fique conosco, todos os assuntos relacionados ao tema até o estágio atual da reforma tributária. Calma, olha, quando a gente fala em reforma tributária, o primeiro conceito que a gente tem que ter é de que nós estamos falando de um projeto que vai tramitar ainda em alguns universos. No universo do Senado Federal, eventualmente um veto, uma aprovação do presidente da República, vetando se retorna às casas legislativas. Então, tudo que nós estamos falando agora, nós estamos em agosto de 2024, são estágios preliminares. Ainda não está tudo definido, mas a gente já tem um bom desenho, porque a reforma já foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal. Ou seja, nós já temos um texto que pode comportar algumas alterações, inclusive o Senado Federal já disse que terão várias alterações no texto enviado, mas que ele já é um parâmetro muito bom para a gente começar a entender se haverá ou não o aumento da tributação das operações imobiliárias. Qual o primeiro conceito relevante para a gente entender? Muito se fala que a tributação vai passar de 8% sobre as operações para 15% sobre as operações. Isso traz, sim, uma ideia à população de que haverá um aumento da tributação sobre as operações imobiliárias. Mas tenha calma. Existem os tributos federais, existem os tributos municipais. A ideia do IVA, do Imposto de Valor Agregado, é unificar alguns tributos. O que nós temos hoje? Nós temos que as operações imobiliárias, elas são tributadas para o ente federal, portanto para a União, de 4,5% a 5%. Isso é um parâmetro bom, não vamos adentrar muito em definir uma alíquota efetiva, mas a ideia de 4,5% a 5% é bem realista. Para o nosso caso, uma explicação, em tese, nós vamos adotar a alíquota de 5% de tributos federais. Mas existe ainda o ISS. O ISS não é um tributo federal. O ISS é um tributo municipal. E nós temos milhares de municípios no Brasil. Os tributos municipais, o ISS, eles podem comportar variações. Variações de 2% a 5%, em regra, salvo as exceções de imunidade, as isenções de alíquotas condicionadas a benefícios fiscais. Mas, em regra, de 2% a 5% é um parâmetro também razoável para a tributação hoje em dia. Então, efetivamente, em síntese, nós temos tributos de 5% federais e tributos de 2% a 5% municipais. 5 mais 2, 7. O mínimo que a gente vai conseguir pagar na tributação hoje é 7%. E o máximo que a gente vai pagar hoje na tributação é 5 dos tributos federais mais 5 dos tributos municipais, 10. O nosso parâmetro hoje de planejamento tributário para as operações imobiliárias, ele oscila entre 7% a 10% de tributação no cenário que nós temos hoje. Com a ideia da reforma tributária, já que nós teremos uma valoração agregada do IVA, haverá, em tese, um aumento, porque 15% é maior do que qualquer um desses cenários. É maior do que 7% e é maior do que 10%. Mas tenha calma. Como é que a gente chega nesses 15% que está todo mundo falando? Na realidade, a tributação agregada, a alíquota base para as operações imobiliárias, ela foi definida na primeira redação da reforma tributária em 26,5%. Mas, para o setor imobiliário, esse de negócios imobiliários, há uma redução de 40%. Então já está na lei. Seria a alíquota base 26,5% com a redução de 40%. É por isso que nós chegamos nos 15,9% de tributação efetiva. Aqui vem o que você não ouve nessas mídias impulsionadas, nessas mídias de conotação política. O que vai acontecer com esses 15,9%? Hoje não há condições de se aproveitar de todos os insumos inerentes à atividade imobiliária. Por exemplo, compra de bloco, tijolo, cimento, fechadura, areia, tudo isso são insumos que se usam na construção civil e que não se aproveitam esses créditos. Mas com a reforma tributária, eles passarão a ser aproveitados. E aproveitar um crédito
de um insumo em uma atividade empresarial implica dizer que haverá uma redução da alíquota. Portanto, nós já temos que a reforma tributária trouxe a ideia de 15,9%, os nossos 26,5% menos 40%, mais o aproveitamento dos créditos de insumo. Então, 15,9% vai reduzir ainda, vai para 15%, 14%, 13%, 12%. Então, observe, se hoje nós temos uma tributação que oscila de 7 a 10%, o que se imagina da reforma tributária, após uma eventual alteração do texto que foi enviado, é que essa tributação ficará, assim, acima de 10, 11, 11,5, 12, dependendo do nível de insumos que são utilizados na obra. E ela estaria, então, próxima aos 10, mas não tão longe, como se está aventando em vários canais de comunicação, uma tributação acima de 25%. E isso eu não espero que aconteça, pelo menos nem está no texto da redação original. O que nós devemos esperar é uma tributação próxima a 10 e abaixo de 15,9. Então, qualquer cenário de aproveitamento de insumos nesse intervalo é uma ideia real do que será a nova tributação para operações imobiliárias após a reforma tributária. Então, fica aí essas observações para todos vocês. Se esse conteúdo foi relevante, fez você esclarecer um pouco das suas dúvidas relacionadas à reforma tributária, nos siga, comente, compartilhe, ative o sininho e visite as nossas outras redes sociais. Por lá nós temos vários conteúdos, assim como esse, separados por temas que podem também fazer você melhorar enquanto cidadão, enquanto empresário. Um forte abraço e até os próximos vídeos.